Que a graça de Deus, o nosso Pai, estejam conosco neste momento, ao meditarmos na Sua palavra, em nome daquele que veio, que vem e que vem vindo. Jesus, a nossa alegria. Este é o tema do nosso musical de Natal, da escola dominical, que será apresentado no próximo domingo. O tempo de Natal contém uma mensagem de alegria, de esperança renovada e de paz. Não pelo que depende de nós, ou pelo que nós temos, mas por aquilo que Deus oferece a cada um, especialmente pelo motivo de vir ao nosso encontro. As luzes, as cores, as decorações natalinas, elas querem nos lembrar e querem apontar para esta esperança renovada. E também, por que não, o espírito de alegria que está no ar. Nós podemos expressar a nossa alegria de muitas formas. Mas uma das formas, muito em especial, é cantando, é louvando ao Senhor. O povo de Israel, quando esteve no cativeiro da Babilônia, quando virou escravo, e quando se deparava diante das estátuas e das imagens dos deuses pagãos, viveu em desespero, chorava de saudade da sua terra. Penduraram as harpas, as liras, os instrumentos musicais, porque não tinham mais motivos para cantar. E nós? Ainda temos motivos? E eu digo a vocês, nós temos motivos de sobra para louvar o nosso Deus, para cantar em todo o tempo, inclusive nos momentos difíceis, como uma despedida de um ente querido que lembramos nesta noite. O hino 549 do nosso inário, ele diz: ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas, mensagens que alegram o coração, porque vale para toda a vida. Eu quero falar daquele pelo qual Deus fez a promessa. E eu quero falar de uma imagem muito parecida com essa. Eu espero que aqueles que estejam em casa consigam ver essa imagem. Vocês reconhecem essa imagem? Sim? Essa imagem é um tronco já todo seco, aparentemente sem vida, e dele brotou uma nova árvore, brotou um novo pinheiro. Esse pinheiro está grande, mas há 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui, ele não era muito grande, era deste tamanho. Esse pinheiro, pelo jeito as pessoas já sabem onde ele está plantado, né? É na casa da Dona Elza. Dona Elza se despediu de nós esta semana. E desde sempre, quando eu visitei a Dona Elza, eu falava para ela: esses pinheiros são como a senhora, aparentemente sem esperança, mas firme e forte, sempre apontando para cima. Quando nós olhamos um broto como esse, um broto que aos poucos vai virando uma árvore, isso se chama recomeço, isso se chama resiliência, isso se chama vida nova, isso se chama fé. Esta imagem para mim, ela marca a mensagem desta noite. Não tanto nos textos que nós lemos, mas também eu gostaria de citar Jeremias capítulo 33, versículos 14 a 16, onde o profeta disse o seguinte ao povo que andava sem motivos para se alegrar: eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel, à casa de Judá, ao povo de Deus. Naqueles dias, diz o Senhor, no tempo certo, farei brotar de Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. E ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Assim como um tronco muitas vezes está seco, assim o povo de Israel estava bem desanimado de que maneira Deus faria
um rei nascer no meio de um povo que era escravo e estava em cativeiro. Como é que Deus iria ressurgir diante de um povo sem esperança? E assim muitas pessoas pensavam. Aliás, a maioria das pessoas pensavam: isto é impossível. Assim como um broto numa árvore aparentemente morta, assim Jesus veio. A promessa foi cumprida. E Deus executou a justiça que cabia a cada um de nós sobre os nossos ombros, naquele bendito Senhor que nós chamamos de Emanuel, o Deus que está conosco. Aliás, este é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, há pouco lido o trechinho, fala: se nós temos um motivo para nos alegrar diante do sofrimento, da tristeza, da aparente morte e o fim das esperanças, é porque Deus é Emanuel, é porque Deus está conosco. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, a alegria é um tema muito repetido. Mesmo e apesar da igreja de Filipos estar passando por uma grande crise de perseguição, as pessoas estavam desanimadas, estava sendo inconveniente ser cristão. Mesmo e apesar do apóstolo Paulo estar preso quando ele escreve esta carta, por anunciar o Cristo ressurreto, por anunciar o renovo, descendente de Jessé e de Davi, ele está preso por causa disso. Mesmo e apesar de saber que ele não vai sair vivo da prisão, o apóstolo Paulo fala de alegria. O tema é alegria. E o apóstolo escreve em sua epístola, apesar de toda a situação, motivos para se alegrar. O testemunho que ele nos traz está no capítulo 4, no versículo 11 da epístola aos Filipenses, quando ele escreve assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que nós podemos viver contente em toda e qualquer situação? Na segunda-feira ainda lembrei a família. Pode ser que diante da morte de um ente querido no mês de dezembro, próximo ao Natal, a gente pense: nem vamos celebrar o Natal. Não vai ter graça reunir a família. Mas aí que entra a mensagem. É a esperança que irradia através de uma luz que nos faz nos alegrarmos mesmo diante da tristeza. A alegria da pessoa, do ente querido que descansou no Senhor nesta certeza. E na casa dela esse broto era como uma lembrança sempre de que ali havia uma pessoa resiliente, cheia de fé e sabendo que o Salvador cuidava dela e estava com ela em todo o tempo. Embora nós estejamos vivendo esse período alegre de Natal, se nós formos olhar para os nossos problemas, para as nossas desgraças, poderia até dizer aqui, pelas nossas dificuldades, sejam elas físicas, financeiras, familiares, a nossa enfermidade, os problemas que nós vivemos, ansiosos e preocupados pelos cuidados da vida, como diz o apóstolo Paulo em sua epístola, os pecados pesando sobre os nossos ombros, pesando sobre a nossa consciência e nos tirando o sono. Mesmo que tudo isso pese em nossos corações, mesmo que tenhamos que enfrentar muitos inimigos, como o apóstolo Paulo, a nossa alegria e a nossa esperança ainda está no Senhor. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, ele não faz aqui um apoio de encorajamento moral, simplesmente superficial ou emocional, mas ele nos atira novamente para os braços do Salvador e diz: você está perdido, você não tem chance, mas confie no renovo, confie no Salvador. O apóstolo Paulo também complementa esta alegria dizendo que nós podemos nos alegrar do Senhor, no Senhor, por quê? Porque Ele está perto de nós. E esse perto de nós pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira se refere que Jesus está vindo, a segunda vinda de Cristo. Também lembra que Jesus já veio, esteve conosco, Emanuel. E no tempo certo, Deus cumpriu suas promessas. No primeiro Natal,
mas também lembra que Deus está vindo ao nosso encontro e cada dia está mais próximo. O Christian lembra toda manhã isso, menos um dia para a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos. Mas também nós podemos entender de outra maneira aquilo que uma vez um pastor falou num aconselhamento: o Senhor está mais próximo de nós, mais perto de nós, de uma criança no ventre de sua mãe. Deus está muito mais próximo do que nós imaginamos. E Deus está próximo de nós pela sua palavra, para nos trazer esperança, para a gente não achar que um tronco seco pode ser o final da vida, assim como um corpo frio. Deus está conosco, Ele vem pela sua palavra para nos consolar, para lembrar que tudo isso um dia vai passar, para nos trazer o perdão, para nos chamar de filhos, para nos chamar de povo seu. Deus está próximo de nós para nos trazer esperança e consolo. Os sacramentos da Santa Ceia e do batismo também querem nos lembrar isso. Deus está conectado a nós, Deus está juntinho de nós e nós não precisamos ter medo. Como é bom ter essa promessa. Quando a gente acha que está sozinho, que está perdido, Deus está mais perto da gente do que possamos imaginar. Mas e se nós estamos longe dos meios da graça, da palavra? Se nós estamos longe da Santa Ceia, temos motivos para nos alegrar? Temos motivos quando estamos desconsolados, sem esperança, sentimento de vazio e de abandono? Infelizmente não. Mas como é alegre e consolador o coração daqueles que recebem forças para carregar a sua cruz, seus problemas diante das dificuldades. Enfrentam muitas vezes na vida diária situações onde a gente não sabe a quem socorrer, quem pode nos defender, quem pode nos advertir, advogar por nós, nos salvar. Tudo isso Deus disse que Ele mandaria através do Emanuel. Portanto, meus irmãos, quantos motivos nós temos para nos alegrar? Deus vem ao nosso encontro para nos congregar, para nos unir com Ele. Em Apocalipse 21:4 nós temos uma promessa muito linda, que junto dele no céu não haverá mais ansiedade pelos cuidados desta vida, onde não haverá também mais tristeza e nem dor, não haverá nem sofrimento, nem morte, escreve João, porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o motivo para nós nos alegrarmos, mesmo diante da morte. Eu fico pensando, como que é o Natal de uma pessoa que não tem fé em Jesus? Como que é o Natal de um não cristão, de um ateu, de um incrédulo? É um Natal vazio, é um Natal deprimente, porque a gente lembra das pessoas como se fossem e não são mais. A gente lembra de repente como um feriado, uma alegria fundamentada em coisas materiais como festas, banquetes, presentes, visitas, e só. É bem possível que muitas pessoas estão preparando assim o seu Natal, com uma alegria que não vem do Senhor, unicamente baseado no materialismo, nas coisas do presente e do momento. E aí sim, nós podemos lembrar do que muitas pessoas falam: ah, Natal para mim é sem graça, não gosto do Natal, Natal é muito deprimente, Natal é melancólico. De fato, se nós nos apegarmos a pessoas e a coisas materiais, o Natal, além de tudo isso, ele é injusto. Não vamos nos contaminar por este pensamento. A verdadeira alegria do Natal está na esperança que Deus traz ao mundo, na esperança que se renova em nossos corações. João diz em sua carta, na 1 João capítulo 2, dizendo assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Se o nosso Natal está nas coisas do mundo, o amor do Pai não fez sentido para nós ainda. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição, ele disse: a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida. Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós cristãos sabemos que temos um Deus que nos ama, que nos perdoa e no qual nós podemos confiar em crer. E esta é a nossa alegria. Esta é a alegria também do lema da IELB para 2021, vocês podem ver 2022, que estão nas nossas laterais do templo. Compartilhar, ou seja, testemunhar o amor de Deus e viver conectado a Ele em oração. Quem está firmado em Cristo tem motivos de sobra para estar alegre. E na nossa vocação e a vossa moderação, seja conhecida por todos, diz o apóstolo Paulo na carta de hoje. O que é ser uma pessoa moderada? É uma pessoa temperamental? Explosiva? Grossa? Não. Na alegria do Senhor, o cristão é uma pessoa paciente, que espera, que confia, humilde, que sofre injustiças sem ódio, maldade, o desejo de vingança, mas confia em Deus. Como aquelas pessoas lá no cativeiro. Muitas esperaram que o renovo viesse, que da linhagem de Davi viesse o Salvador. O versículo 6 da epístola de hoje ainda fala de oração. E ela começa dizendo: não devemos ser ansiosos, mas colocar tudo o que pesa no nosso coração diante do Senhor em oração. Meus irmãos, a oração tem um poder tão grande que a gente não pode imaginar. Que oportunidade Deus nos dá de, além de estar próximo a nós, nos ouvir, nos atender. É pela oração que nós sentimos também o quanto Deus está próximo de nós. E o versículo 7 encerra dizendo que a paz de Deus, que conhecimento nenhum humano pode entender, guarde nossos corações e nossas mentes. A paz é o resultado do perdão de Deus, que nos justifica, que nos faz aceitar diante de Jesus, o Cristo que veio a nós. Portanto, meus irmãos, alegrem-se sempre no Senhor, porque o Senhor está vindo, porque o Senhor está próximo de cada um de nós, nos auxiliando, nos amparando, nos consolando em todas as necessidades. É nele que a nossa esperança se renova, onde aparentemente não havia perspectivas. É no renovo que o Natal nos convida à alegria, não naquilo que nós somos, nem naquilo que nós temos, mas no nosso Deus. O pinheiro, não só o pinheiro da Dona Elsa, mas também o dela. Esse pinheiro, ou aquele pinheiro que nós temos em nossas casas, eles querem nos lembrar que o verde da esperança, de um verdadeiro pinheiro, nunca murcha, nunca seca. Quer nos lembrar que as luzes que brilham, antes de tudo, lembra aquele que é a luz do mundo. E que nós também devemos ser luz para o mundo. As bolas que enfeitam coloridas, lembram as nossas boas obras. A nossa vida de fé. Moderação, oração e paz. Paz com Deus e paz com o próximo. Por isso, meus irmãos, nesse tempo de advento, Deus quer nos reanimar no renovo. E lembrem desse exemplo. A família quando passar na frente da casa da Dona Elsa. Os vizinhos quando passarem lá. Quando vocês verem uma árvore morta brotando, lembrem que assim Deus fez o grande milagre de vir ao nosso encontro. Vamos perseverar apesar. Sejamos pacientes apesar. Sejamos resilientes apesar. Celebremos o verdadeiro sentido do Natal diariamente apesar. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso humano conhecimento, nos guarde nessa verdadeira alegria no coração do Deus que veio, que vem, que continua vindo e que virá para nos levar à casa celestial, ao verdadeiro banquete, à verdadeira
ceia de Natal. Amém.